Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 67. Peço que os irmãos abram suas Bíblias para acompanhar a leitura. Salmo de número 67. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, também quero compartilhar com os irmãos um pedido de oração, um motivo de gratidão. E peço que os irmãos lembrem-se de nós nas nossas orações. A Thalita está grávida, inclusive ela nem veio hoje porque ela está passando mal. Então, lembrem de orar por nós, por favor, e compartilhamos para que os irmãos se alegrem conosco também. Então, Salmo de número 67. Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, para instrumentos de corda, salmo, cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e entre as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas com equidade, pois julgas os povos com equidade e guias as nações sobre a terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Nós temos meditado nos Salmos nos últimos meses, e meditar nos Salmos é sempre uma experiência interessante, uma experiência muito boa, porque nós meditarmos nos Salmos é nós meditarmos nas orações do povo de Deus, nas orações que o povo de Deus entoou em diferentes momentos, em diferentes circunstâncias, passando por tantas coisas diferentes que eles passaram ao longo do tempo. E especialmente o Salmo 67 aqui é um salmo que a gente não sabe exatamente o contexto em que ele acontece. É por isso que nós sempre fazemos esse trabalho de tentarmos entender o contexto, porque o contexto em que nós proferimos as nossas orações diz muito sobre aquilo que nós estamos passando. Nós vemos os salmos de contrição, salmos de lamento, salmos de louvor, salmos de adoração, todo tipo de salmo diferente. E aqui nós temos um salmo que possivelmente acontece em um período de colheita em Israel. Mas ele é mais difícil da gente determinar o contexto justamente por isso. Nós não sabemos quem escreveu, não sabemos o contexto em que ele foi escrito, mas temos alguns elementos no texto que nos ajudam a compreender aquilo que aconteceu. E em que circunstância o salmista entoou essa oração. Mas nós vamos ver que aqui o salmista, apesar de o contexto em que ele entoou essa oração seja um contexto de colheita em Israel, da bênção de Deus sobre Israel, a expectativa, aquilo que preenche o coração do salmista enquanto ele ora, vai além do seu contexto imediato, porque ele olha para Deus e, por causa disso, a sua oração extrapola os seus limites nacionais. Então, já no comecinho aqui, nos primeiros versos, nós lemos que o salmista diz: seja Deus gracioso para conosco, nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. O salmista aqui faz uma petição. Ele faz uma petição invocando a bênção de Deus sobre si, invocando a bênção de Deus sobre o seu povo. E quando nós olhamos esses primeiros versos, nós podemos nos lembrar de um outro texto muito conhecido do Antigo Testamento, que é a bênção de Arão, a bênção sacerdotal, a bênção arônica. Justamente porque se repetem vários elementos dessa bênção aqui nesse texto. Por exemplo, essa bênção está no livro de Números, capítulo 6, versos 24 a 26. Que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa é a bênção que Deus revelou a Moisés, para que Moisés ensinasse a Arão, para que Arão, com essa bênção, sempre conduzisse o povo e abençoasse o povo de Deus. E nós vemos aqui que o salmista parece que ele traz à memória essa bênção, e é baseado nessa bênção que ele faz essa oração. O salmista conhecia as promessas de Deus. O salmista conhecia as bênçãos de Deus. Ele conhecia aquilo que ele podia esperar de Deus. E, nesse sentido, ele invoca Deus
baseado naquilo que Deus já havia dito que faria que faria em favor do seu povo. E por isso ele ora: Senhor, seja gracioso conosco, seja misericordioso conosco, nos abençoe, faça resplandecer o rosto sobre nós. A ideia disso é de que Deus olhasse com bondade para o seu povo. Tanto que é comum nos Salmos falando: Senhor, não vire o seu rosto. A ideia de quando Deus olha, existe o favor. Quando Deus vira o rosto, o favor foi retido, a bondade foi retida. Então ele fala: resplandeça o teu rosto sobre nós, nos abençoe com graça, nos abençoe com misericórdia. Ele deseja que o Senhor mostre o seu favor e a sua bondade. E quando ele invoca a bênção de Arão aqui, isso faz relembrar tudo aquilo que o povo já havia vivido nos últimos tempos. Nos últimos tempos, assim, centenas de anos que haviam se passado. Por quê? Porque a bênção de Arão foi dada num contexto em que o povo estava caminhando em direção a Canaã. O povo ainda não havia adentrado na terra. O povo ainda estava experimentando o cuidado providencial de Deus no deserto. E nesse contexto de deserto, aquilo que o povo vivia ainda de forma muito nítida era justamente a libertação do Egito. Deus, com mão poderosa, derrubou a nação do Egito. Deus, com mão poderosa, fez sinais e maravilhas e libertou o povo do Egito. Esse povo atravessou o Mar Vermelho e viveu no deserto, recebendo do maná e da provisão de Deus. Diz a palavra de Deus que nem as roupas deles se gastavam. E nesse contexto, pouco antes de entrar na terra prometida, Deus concede essa bênção ao seu povo. Então, relembrar da bênção de Arão é relembrar da libertação que Deus havia promovido no seu povo. É relembrar da história da redenção que o povo vivia. É relembrar das promessas que Deus havia feito para eles. O coração do salmista estava preenchido por essa alegria, preenchido por essa expectativa, preenchido pela lembrança daquilo que Deus havia feito por eles. E nesse sentido ele ora. E ele pede: seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer o rosto sobre nós. Ele clama tudo isso, mas o interessante é que a petição do salmista continua. E ele não olha apenas para o passado, ele não olha apenas para aquilo que Deus prometeu que faria, ele não olha apenas para aquilo que Deus já fez, mas ele olha também para frente, ele olha para o futuro, ele olha ao redor de si. E a petição dele é de que a bênção sobre ele, a bênção sobre o seu povo, a bênção sobre os israelitas, se tornasse algo conhecido do mundo, se tornasse algo que abençoasse a terra, se tornasse algo para que o caminho de Deus fosse conhecido na terra, para que a salvação de Deus fosse conhecida entre as nações. E aqui o desejo do salmista nos faz lembrar mais uma vez a história do povo, nos faz lembrar do chamado de Abraão, porque se os irmãos lembrarem, Abraão foi chamado para ser uma bênção, e por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Nós vemos aqui que no salmista existe no seu coração a revelação de Deus. Existe no seu coração a palavra de Deus. Ele conhecia as promessas de Deus, ele conhecia a aliança de Deus, ele conhecia a libertação de Deus. E ele invoca tudo isso. Ele pede: Deus, nos abençoe para que o mundo te conheça. Nos abençoe para que o mundo conheça o teu caminho, o caminho de justiça no qual o próprio povo havia sido colocado, o caminho de salvação, a salvação que vem de Deus. Deus havia salvado o seu povo, e Deus havia colocado o seu povo em um caminho de retidão, em um caminho de justiça. E por isso ele pede: Deus, nos abençoe para que em todo o mundo eles possam ver que nós andamos em retidão, eles possam ver que nós temos a salvação, eles possam entender e ver tudo aquilo que nós vivemos. E tudo aquilo que nós vivemos não é por causa de nós, é por causa da tua graça, é por causa do teu favor, é por causa da tua bondade sobre nós. Uma vez que o povo foi abençoado, as nações poderiam contemplar a salvação de Deus, por causa da bênção que estava sobre o povo. E as nações poderiam então conhecer a Deus. E essa era a oração do salmista. Ele olha para Deus, ele olha para o seu povo, ele olha para fora, ele olha para o mundo, e ele olha: essa grande salvação que nos alcançou, ela precisa ser conhecida de todo mundo. A retidão na qual Deus nos colocou, ela precisa ser conhecida de todo mundo. O mundo precisa olhar para nós e precisa conhecer a Deus. O mundo precisa ver que somos abençoados e, por isso, desejarem a bênção de Deus. E o salmista, ele faz essa petição que evoca as promessas maravilhosas
e a redenção graciosa, e ele rompe em louvor. Ele olha para as bênçãos passadas, ele pede que Deus os abençoe, e então ele rompe em louvor, e ele fala: louvem-te os povos a Deus, louvem-te os povos todos. O salmista olha para fora, ele olha, os povos precisam louvar a Deus, todos precisam louvar a Deus, que todas as gentes se alegrem e se exultem em Deus, porque Ele julga com justiça os povos. Com equidade, Ele vai governar os povos, e com graça, Ele vai guiar os povos. A ideia aqui da justiça e de Deus é justamente aquela justiça que transforma, a justiça que alcançou o povo de Deus, a justiça que estabelece aquilo que é certo e errado, aquilo que a palavra de Deus nos traz. Uma justiça que nos mostra que o mundo não está largado ao acaso, mas que existe alguém que governa sobre todas as coisas. E esse guiar as nações é o pastoreio de Deus. Deus é aquele que julga, Deus é aquele que traz justiça, mas Deus é aquele também que pastoreia. Deus pastoreia as nações, Deus pastoreia o seu povo, e o salmista se alegra com tudo isso. Ele se alegra e ele não consegue, duas vezes ele fala: louvem-te os povos a Deus, alegrem-se os povos, exultem as nações, porque existe justiça, porque existe pastoreio, porque existe salvação, porque existe algo que o mundo inteiro pode conhecer. E o mundo inteiro pode desfrutar. O salmista aqui já tem uma perspectiva que olha para fora de Israel, que olha para fora dos limites ali do seu arraial. E ele vê a bênção de Deus, o governo de Deus se estendendo por todo o mundo. Mas ele vê isso por causa da petição que ele fez. Os povos podem conhecer a Deus. Se os povos conhecerem a Deus, se os povos se arrependerem dos seus pecados, se os povos entenderem que existe um governante sobre o mundo, eles poderão desfrutar de tudo isso. Eles poderão desfrutar dessa grande alegria. Eles poderão desfrutar dessa mesma promessa de bênção, dessa mesma promessa de cuidado, dessa mesma promessa de salvação. E por isso eles devem se alegrar. Por isso eles devem exultar. Não é algo que pode ficar contido. O coração do salmista é um coração que está transbordante de alegria. Maravilhado com tudo isso, ele clama: louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. E então ele continua. E é aqui nesse momento em que nós podemos perceber que talvez fosse um tempo de colheita, porque o salmista fala: a terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. E aqui é interessante que o salmista, nessa festa da colheita, ele olha e ele percebe que tudo aquilo que o povo tem, aquilo que eles podem colher, é algo que vem da mão de Deus. A provisão deles vem de Deus. As bênçãos materiais que eles estavam colhendo naquele momento vinha de Deus. Depois de longos meses, a sociedade de Israel é difícil a gente compreender a profundidade disso, porque eles eram uma sociedade agropastoril. Tudo que eles tinham, toda a vida deles dependia daquilo que eles colhessem. Dependia dos animais se reproduzirem, dependia deles conseguirem preservar os animais. Então a vida deles girava em torno de plantar, de arar a terra, de adubar, de regar e de afastar as pragas. Dependia de cuidar dos animais, afastar os predadores, pastorear. É por isso que é tão comum a linguagem de pastoreio na Bíblia. Era algo que o povo vivia, era algo essencial para a existência deles, para a vida deles. E depois de todo esse trabalho, o trabalho de cuidar de uma terra, de arar, de plantar, depois de cuidar de animais, depois de tantos meses de trabalho, vinha o fruto. E quando vinha esse fruto do trabalho, o povo de Israel podia olhar e Deus, o nosso Deus, nos abençoou. Essa é a perspectiva bíblica da provisão de Deus, o que colocava Israel em contraste com os povos pagãos ao seu redor. Os povos pagãos, os cananeus, eles acreditavam que eles podiam manipular os seus deuses. Baal e Astarote, que eram deuses agrícolas também. E ao manipularem os seus deuses, eles conseguiriam ter toda a provisão que eles tinham. Então não era uma relação de serviço, não era uma relação de graça, era uma relação de manipulação e de troca. Mas o salmista aqui mostra como o povo de Israel deveria olhar para tudo isso. Eles deveriam trabalhar e eles deveriam confiar que Deus, por sua graça, bondade e misericórdia, traria a provisão do fruto, traria aquilo que eles poderiam, aquilo que eles necessitavam. No cuidado dos animais, no cuidado das plantas, na colheita, eles poderiam ver a mão de Deus em tudo.
uma perspectiva que nós também precisamos ter. E o salmista continua, e ele fala, abençoe-nos, Deus, e ainda nessa perspectiva, abençoe-nos com a tua provisão. Ele já reconhece que Deus abençoou, mas ele continua pedindo, nos abençoe, para que os confins da terra possam contemplar o Senhor, para que os confins da terra possam temer o Senhor. As nações ao redor de Israel olhariam a provisão deles, uma provisão que não dependia de manipulação, não dependia de sacrifícios de crianças, não dependia da força do braço deles, mas uma provisão que vinha da mão graciosa de Deus, que vinha daquele que havia libertado eles da escravidão, que vinha daqueles que sempre proveu tudo aquilo que eles precisavam. E essa é a perspectiva que nós também precisamos manter ainda hoje. O fruto do nosso trabalho é graça de Deus. A provisão que nós recebemos dia a dia, o pão nosso de cada dia, é a graça de Deus, é a bondade de Deus. Nós trabalhamos, nós nos dedicamos, mas no fim do dia nós podemos olhar e falar, obrigado, Deus, porque Deus, o nosso Deus, nos abençoa. E o salmista continua clamando a Deus, nos abençoe, Deus, nos dê da tua provisão, nos dê de tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado já agora, para que os povos temam ao Senhor, para que os povos vejam a tua provisão sobre nós, uma provisão que não vem da nossa própria força, mas vem da tua bênção, vem da tua graça, vem da tua bondade. E o salmista faz essa oração a Deus. É uma oração em que nós vemos que existe um coração transbordante de alegria, um coração transbordante das promessas de Deus, das expectativas de Deus, da provisão de Deus. O salmista olha para Deus, o salmista olha para o seu povo, o salmista olha para o mundo e ele tem expectativas. Ele tem confiança em Deus e por isso ele ora. Ele ora nessa expectativa de que o mundo conheça a Deus. E quando nós olhamos para nós hoje em dia, a gente olha para esse salmo e a gente entende que o coração do salmista transbordava, nós também transbordava de alegria, transbordava das promessas de Deus, nós também podemos olhar para nós e nós podemos pedir a Deus que Deus nos abençoe. Nós podemos olhar para aquilo que Deus nos deu por sua graça, aquilo que Deus nos deu por sua bondade e podemos continuar pedindo a bênção de Deus sobre nós. Nós podemos lembrar para que o mundo conheça o caminho de Deus, para que o mundo conheça a salvação de Deus que nos alcançou. Deus enviou Cristo Jesus para morrer em nosso lugar. Cristo Jesus veio, Cristo Jesus morreu na cruz, Cristo Jesus ressuscitou, Cristo Jesus ascendeu ao céu e um dia voltará para nos buscar. E por causa dessa grande salvação, nós podemos testemunhar para o mundo daquilo que um dia nos alcançou, da nova vida que nós temos em Deus, da bênção de Deus que está sobre nós. Deus nos colocou no caminho da retidão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós andamos em novidade de vida, uma vida de amor, uma vida de fé, uma vida de esperança. A salvação que nos alcançou, ela pode alcançar qualquer pessoa nesse mundo. E por isso nós podemos orar, por isso nós devemos orar, para que a bênção de Deus sobre nós seja conhecida de todas as pessoas. Para que a bênção de Deus sobre nós traga alegria para as nações, traga alegria para os povos, traga realmente a salvação gloriosa de Deus sobre toda a terra. O mundo precisa ver Cristo em nós, o mundo precisa testemunhar das nossas bênçãos, o mundo precisa testemunhar da provisão que nós recebemos. Não é errado nós compartilharmos daquilo que Deus tem nos abençoado também de forma material. Isso é bênção de Deus. E nós temos que compartilhar uns com os outros para que o povo de Deus se alegre conosco. O povo de Deus precisa se alegrar com aquilo que Deus tem feito no meio do seu povo. O povo de Deus precisa se alegrar com o irmão que conseguiu um novo emprego. O povo de Deus precisa se alegrar com o irmão que conseguiu mudar de casa. Ou qualquer outra coisa que Deus faça no nosso meio. Deus traz bênçãos e essas bênçãos precisam ser um testemunho para o mundo. Um testemunho para o mundo de que nós vivemos na dependência de Deus. De que por mais que nós façamos o que nós façamos, e nós trabalhamos, nós nos dedicamos, nós estudamos, nós buscamos, nós fazemos tudo o que nós precisamos fazer. Mas nós sabemos que tudo isso vem de Deus.
Não vem do nosso esforço, não vem do nosso braço. A glória é de Deus e o mundo precisa ver isso em nós. O mundo precisa ver o povo de Deus alegre, o povo de Deus abençoado, o povo de Deus orando, o povo de Deus conclamando todas as nações, para que as nações também conheçam a Deus, para que as nações também entoem louvores a Deus. E muitas vezes nós nos acostumamos. Nós podemos nos acostumar com a bondade de Deus. Nós podemos nos acostumar com a graça de Deus. Nós podemos nos acostumar com a provisão de Deus. E a gente simplesmente esquece que aquilo que nós vivemos é algo que só nós temos. Aquilo que nós desfrutamos é algo que só existe no meio do povo de Deus. E a gente não percebe isso. A gente não percebe como nós desfrutamos de bênçãos maravilhosas que o mundo precisa ver em nós. E nesse sentido, eu quero compartilhar um relato missionário no meio do povo Yanomami, os Yanomamis na região da Venezuela. Para que nós possamos perceber que aquilo que nós desfrutamos hoje, aquilo que até mesmo a sociedade desfruta, algumas convicções que são de origem cristã, não é algo que todos compartilham. É algo que o mundo precisa também conhecer. E esse relato missionário é de um missionário americano, o nome dele é Michael, e ele nasceu e cresceu numa aldeia Yanomami. O pai dele era missionário e o pai dele foi se tornar missionário entre os Yanomamis na Venezuela. Então ele cresceu em aldeias Yanomamis e depois que ele se tornou adulto, ele também se tornou missionário entre os Yanomamis. Então a experiência dele entre os Yanomamis é uma experiência de décadas. É uma experiência de vendo como um povo vive, como um povo se relaciona e como um povo que não conhece a Deus, não conhece o Evangelho, pensa sobre as principais questões da vida. E uma coisa que é curiosa entre os Yanomamis é que a vida deles é centrada na morte. A morte é o evento mais importante entre os Yanomamis. E tudo que gira em torno da morte é aquilo que é mais importante entre os Yanomamis. Ele conta que quando ele era criança, ele via esses ritos de morte acontecendo e ele foi vendo isso ao longo do tempo. Ele via o pai dele, tinha uma formação médica também, tinha médica de enfermagem, então conseguia atender os Yanomamis e ele ajudava a cuidar da saúde deles. Então ele sempre estava perto quando algum Yanomami vinha a falecer. E o que acontecia é que os Yanomamis, eles não têm qualquer perspectiva de vida após a morte. Para eles, a morte é verdadeiramente o fim e o motivador da vida deles. Então, a perspectiva deles é de que quando alguém morre, acabou. Aquela pessoa deixa de existir, não existe mais nada em relação a ela e ela precisa ser esquecida. Tudo que dizia respeito àquela pessoa deveria ser esquecido. O nome dela não deveria mais ser pronunciado, a casa dela e os pertences dela deveriam ser queimados para que não existisse mais lembrança sobre essa pessoa. Acontecia, por exemplo, quando um cacique morria, que toda a aldeia precisava se mudar para outro local, porque muitas vezes a aldeia era chamada pelo nome do cacique e toda a aldeia, tudo que existia lá, lembrava o cacique. Então o cacique morria, tudo tinha que ser queimado e o povo tinha que encontrar um outro lugar para morar. Mas não só isso. Depois que a pessoa morria, na mesma hora ela era queimada, tudo que ela tinha era queimado, os ossos dela eram recolhidos, triturados, para que depois eles tivessem o ritual de beber os ossos. Que eles jogavam os ossos em mingau de banana, e todos aqueles que eram da família, o ritual era conduzido pela família, e todos aqueles que eram da família e todos aqueles que tinham algum envolvimento com a família de outras aldeias também vinham para o ritual de beber os ossos, e numa noite envolvida por tristeza e desespero, envolta em uso de drogas, envolta em promiscuidade, eles tomavam os ossos e eles juravam se vingar da morte daquela pessoa. Porque, como diz o relato aqui dos indígenas Yanomamis, a divindade deles havia ensinado a eles que nenhuma morte era por acaso. Toda morte era culpa de alguém. Então, o ciclo de morte também alimentava um ciclo de vingança. Nesse ritual, eles iriam descobrir quem era o responsável, por meio das revelações alucinógenas, quem era o responsável, e isso causa guerra constantemente entre os Yanomamis. E ele vai relatando tudo isso e mostra que esse é o principal ritual dos Yanomamis.
A vida deles gira em torno disso. A vida deles gira em torno de beber os ossos, gira em torno da vingança, gira em torno do desespero e do esquecimento. E assim eles vão vivendo ano após ano. Mas ele conta de como eles foram pregando o evangelho. E ele foi vendo desde criança índios e Yanomamis se convertendo. E muitas vezes um se convertia, mas o resto da família não se convertia. Então o que ele percebia era, alguém morria, o ritual dos ossos continuava. Mas a pessoa que se convertia ficava lá, mas já não bebia os ossos, já entendia que aquilo era algo que não deveria ser feito. E então acontece já na vida adulta dele acompanhando todos esses rituais, em que ele relata a morte de um cacique que havia se convertido. Não só o cacique havia se convertido, como também os seus filhos haviam se convertido. E aí, nesse contexto, o cacique, já perto da morte, conversa com o missionário e confessa mais uma vez que Jesus Cristo era o Salvador da vida dele, que Jesus Cristo era o Senhor dele e que ele tinha esperança. Ele chama os seus filhos e fala: vocês deverão fazer o ritual de forma diferente, porque os outros precisam também entender aquilo que nos alcançou. E então, esse velho cacique morre, um cacique muito respeitado pelas aldeias ao redor, e todos se reúnem para o ritual funerário dele. Ele é queimado, que isso é uma coisa que eles mantiveram, a ideia de cremação. Ele é queimado, os ossos dele são reunidos numa urna, mas ele pede que os ossos dele não sejam bebidos, ele pede que os ossos dele sejam enterrados. E quando os outros Yanomamis vão chegando para a cerimônia, o filho mais velho dele está aguardando todos. Ele enterrou os ossos, e quando todos os outros Yanomamis chegam, ele carrega a lança do pai dele na mão. Os irmãos lembram, né? Qualquer pertence do morto deveria ser queimado. E aquela lança era a principal coisa que relembrava aquele homem que morreu, porque o nome dele era, na língua Yanomami, lança. Então a lança dele é empunhada pelo seu filho. E o seu filho, quando estão todos os Yanomamis reunidos, eu vou até pegar aqui para ler, ele pede a palavra e ele então diz: elevando a lança, esperou até que todos se aquietassem, até mesmo as velhinhas lá atrás. Estamos fazendo as coisas de forma diferente aqui, disse para os visitantes presentes. Meu pai se tornou uma nova pessoa muitos anos atrás. Era um guerreiro feroz, mas depois que aceitou Cristo mudou. Não participava mais dos ataques para matar pessoas, mas fazia muitas viagens para compartilhar sua nova vida em Cristo. Agora estamos reunidos aqui porque meu pai não está mais conosco. Ele já partiu. Um dia, nós que temos recebido a mesma nova vida que ele tinha, vamos encontrá-lo de novo. A palavra de Deus diz que vamos nos encontrar com nossos entes queridos nos ares, com Jesus. Eu creio nisto. Se meu pai foi antes de nós, não vou destruir as suas coisas, vou guardá-las e vou tratar com carinho esta sua lança. Quando eu morrer, vou pedir para meu filho guardá-la, porque quero lembrar do meu pai. Quero lembrar a grande mudança que Deus fez no seu coração. Meu pai amava Deus e falava com ele o tempo todo. Agora ele pode falar com Deus frente a frente. Estou muito contente por meu pai. Ele sofreu nos seus últimos anos aqui. Não está sofrendo mais. Crianças, vamos cantar o hino de número 39. Que era um hino de louvor a Deus. Então, numa cultura que vivia pela morte, numa cultura que vivia pela desesperança, numa cultura que vivia pelo esquecimento, eles conheceram a promessa de Deus. Eles conheceram Cristo Jesus. Eles conheceram a salvação de Deus. E agora eles não precisavam mais esquecer. Eles podiam se lembrar, porque eles se lembrariam daquilo que Deus fez. Nós temos esperança. Nós temos uma esperança que o mundo não tem. Nós temos esperança que povos não têm. Nós temos uma alegria que o mundo não pode partilhar. Nós temos o caminho de retidão pelo qual Deus nos guia. Nós olhamos para o mundo ao redor e nós vemos pessoas perdidas. Nós vemos pessoas sem saber para onde ir. Nós vemos pessoas adotando todo tipo de ideologias e loucuras nas suas vidas. Nós vemos crianças sendo mutiladas por causa de uma ideologia que diz que elas podem mudar o gênero delas. Nós vemos pessoas confusas. Nós vemos o mundo em desespero. Mas nós somos o povo de Deus. Nós recebemos a salvação em Cristo.
E o mundo precisa olhar para nós. Eles precisam ver e eles precisam se alegrar. Eles precisam se alegrar porque há salvação, porque há justiça, porque há transformação. E nós não podemos nos calar. Como o salmista olhava e pedia: Deus, seja gracioso para conosco, Deus nos abençoe, Deus mostre o seu favor para conosco, para que o mundo te conheça, para que o mundo veja a tua salvação, para que o mundo veja o caminho da retidão. Nós devemos ter isso em nosso coração, nós devemos ter uma alegria, nós devemos ter uma alegria constante em Deus, em meio aos desafios, em meio às tristezas, em meio às lutas, que isso não acaba nas nossas vidas. Todos os dias nós passamos por lutas, mas nós sabemos que Deus, o nosso Deus, nos abençoa. E o mundo precisa entender isso. O mundo precisa conhecer a Deus. Os povos precisam se alegrar em Deus. E os povos só vão se alegrar em Deus se eles virem a alegria do povo de Deus. Se eles virem a graça de Deus em nós. Se eles virem as bênçãos que estão sobre as nossas vidas. Então nós devemos orar como salmista. Essa oração do salmista é uma oração que nós podemos fazer também. É uma oração que deve nos levar a louvarmos a Deus e a confiarmos em Deus. Deus tem nos abençoado. Deus tem abençoado a nossa igreja. Deus tem abençoado a nossa igreja com a sua palavra. Deus tem abençoado a nossa igreja com recurso. Deus tem abençoado a nossa igreja com pessoas capacitadas. Deus tem nos abençoado com alegria. Nós vemos na nossa igreja irmãos que completam 57 anos de casados. Nós vemos em nossa igreja mulheres grávidas. Nós vemos em nossa igreja quase já uma centena de crianças. Nós vemos em nossa igreja jovens universitários que são preocupados com a palavra de Deus. Nós vemos em nossa igreja pessoas comprometidas com o Evangelho. Mas nós podemos ser mais. Nós devemos ser mais. Isso eu falo começando de mim. Eu preciso ser mais alegre em Deus, mais confiante em Deus, mais proclamador das virtudes de Deus. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que o seu caminho seja conhecido na terra e entre as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, ó Deus, e todos os confins da terra o temerão. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santíssimo Deus, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida. E eu peço a Deus a tua bênção sobre a tua igreja. Eu peço a Deus a tua bênção sobre cada um de nós aqui. Abençoe-nos, ó Deus. Abençoe-nos para que o mundo veja a tua bênção sobre nós. Para que os nossos familiares, para que os nossos vizinhos, para que a comunidade ao nosso redor, eles vejam a bênção de Deus sobre nós. Eles vejam a tua graça, eles vejam a tua salvação, eles vejam aquilo que o Senhor realizou em Cristo Jesus em nossas vidas. Que nós possamos nos alegrar, que nós possamos olhar para ti, olhar para o mundo e clamarmos a Deus que o mundo te conheça, clamarmos a Deus que o Senhor seja conhecido e que todos os povos te louvem. As pessoas podem se alegrar, as pessoas não precisam viver em desespero, não precisam viver em confusão, não precisam viver sendo guiados por ideologias do demônio. Elas podem viver na retidão de Cristo Jesus. Elas podem viver na graça, na salvação e na esperança que há em Cristo Jesus. Que o mundo veja em nós a tua salvação e todos os povos te louvem. Perdoa, Deus, os nossos pecados, nos santifica e nos conduz segundo a tua boa vontade. Nós pedimos a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Coloque-se de pé, por favor.
a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém.